It was the bell. A partir de agora, aqui na sua rádio Max FM, começa o programa Mulheres. Apresentação, Rita Augusta. Boa noite! Boa noite, Cotia. Boa noite, mundo. Gente, nós estamos aqui mais uma vez, numa quarta-feira, às 6 da tarde, para conversar com vocês e trazer informações, trazer debates, principalmente polêmicos, trazer tudo que a gente pode, que a gente acha que é interessante vocês conhecerem e saberem. E olha, aceito sugestões de pautas, tá? Aliás, preciso de sugestões de pautas para saber o que vocês querem ver, saber, ouvir, com quem vocês querem conversar. Podem mandar suas perguntas, suas críticas, seus comentários e seus elogios, principalmente, tá? Hoje eu estou aqui com uma pessoa que vai nos esclarecer sobre uma sociedade secreta chamada maçonaria. A maioria das pessoas nem sabe o que é. Aliás, eu posso começar, Valério, antes de te apresentar, fazendo uma pergunta? Vocês comem criancinha? Não, nós não comemos nenhuma criancinha. Que isso? Eu quis só dar um choque aqui no rapaz, tá? Porque ele não imaginou que eu fosse perguntar isso. Eu sei que eles não comem criancinha, tá? Eu sei disso. Aliás, a gente pensa nessa sociedade, porque é uma coisa que mulher não entra e tudo mais, como uma coisa extremamente negativa. E não é bem assim. E eu quero que a gente possa saber um pouquinho mais sobre isso. Valério, eu gostaria que você se apresentasse, assim, como pessoa mesmo, assim, e também como maçom. Tá bom, Rita. Boa noite, Rita. Boa noite, ouvintes. Prazer enorme estar aqui nessa noite fazendo essa entrevista e trazendo aí para os ouvintes um pouco mais de informação sobre maçonaria, né? Que todos acabam sempre dizendo que é uma sociedade secreta. O que eu diria? Né? Hoje ela não é mais secreta, ela é uma sociedade discreta. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, formado aqui no estado de São Paulo, já há alguns anos. Hoje trabalho num ramo diferente, trabalho com a área de controladores de motores eletrônicos, mobilidade humana, movimentação de materiais, enfim, e tenho um trabalho já há alguns anos dentro da maçonaria. Estou associado a uma loja simbólica, né? Que eu vou Loja? Uma loja é onde os maçons se reúnem, né? Chamado loja. E a loja, ela está dentro de um templo, né? Sei. O que a gente chama de um templo. Então, uma loja é um lugar físico onde as lojas simbólicas se reúnem com um número de pessoas que nós chamamos de obreiros, né? Então, uma loja maçônica ela é formada por obreiros. Então, eu estou filiado a uma loja. A minha loja chama-se Renovação e Progresso, número 143, e todas as lojas maçônicas são denominadas Augusta e Respeitáveis Lojas, né? Então, a minha é Augusta e Respeitável Loja Simbólica Renovação e Progresso, número 143. Nos reunimos às quartas-feiras, na Zona Leste da cidade de São Paulo. Valério, você pode contar um pouquinho pra gente, assim, a origem histórica da maçonaria? Há quantos anos existe isso? Aonde foi criado? Qual era o objetivo inicial dessa sociedade, dessa associação? Tá? Eu vou fazendo perguntas para a gente vir meio com a parte histórica e conhecer um pouco mais sobre a maçonaria. Ok, bom, essa é uma pergunta que não é fácil porque a organização maçônica, ela tem, do jeito que nós a conhecemos e nós a vivenciamos hoje, ela tem origem na França por volta do século XVII, né? Tem uma influência muito grande aí da Inglaterra, da Ordem dos Templários, mas pode-se dizer que a organização no estilo da maçonaria, ela existia desde o Antigo Egito, da organização das sociedades de obras, né? Das estruturas organizacionais
de obras, o que nós chamamos de maçons operativos, que eram aqueles que... O que são obras? Desculpa, vou interromper você para fazer essas perguntas, porque claro. Senão a gente não sabe mesmo. Vamos pegar todas as catedrais europeias. A quase totalidade delas foram construídas por ordens maçônicas, né? Não necessariamente por uma loja, mas onde se existia uma estruturação de trabalho, né, com os obreiros, que seriam os pedreiros, os trabalhadores braçais, que hoje na maçonaria especulativa nós chamamos de aprendizes. Existiam aí os encarregados, né? Seria o encarregado de obra, que nós chamamos na maçonaria especulativa de companheiros, e os mestres de obras, né, que eram aqueles que detinham o maior conhecimento e organizavam os trabalhos, que hoje são os mestres maçons. E por que foi? Qual é o objetivo? Desde a fundação, qual é o objetivo? O que eles queriam fazer? Porque trabalhavam, tudo bem, construíram as catedrais, mas quais são as obras? O que eles faziam? Por que se formou? Então, na maçonaria operativa, o que ela visava, né? Primeiro, manter e desenvolver o conhecimento como um todo, conhecimento geométrico, conhecimento de obras, conhecimento de arquitetura, de técnicas de construção. Se você pegar as pirâmides, existia lá uma ordenação que na época não era uma maçonaria, mas ela tinha a mesma organização de trabalho. Entendi. Então era assim, tipo, inicialmente o objetivo era ter um núcleo de aumento de conhecimentos, de estudos, de crescimento, digamos, não só filosófico, como também prático. Exato. Numa mesma estrutura nos tempos modernos de hoje, né? Qualquer obra de engenharia civil, a construção de um prédio, você tem lá os iniciantes, né? Que são o que nós podemos chamar aí hoje modernamente de o meio oficial, né? Ele não é um pedreiro, às vezes ele é um ajudante, um servente de pedreiro. Depois vinham os pedreiros experimentados e o mestre de obra. Então existe uma hierarquia que ela é galgada baseada no conhecimento, né? E isso transferindo para a maçonaria especulativa. Maçonaria especulativa não é aquela de pessoas que ficam especulando, não? Mas é aquela que não é mais operativa. Tá. Né? Hoje dentro da loja existem trabalhos sociais, trabalhos de apoio a várias instituições. Instituições tipo ONGs? Tipo ONG, tipo casas-lar, tipo abrigos de menores, tipo abrigo de idosos. Né? Mas a maçonaria, por conceito, ela é discreta. Né? Ela não é mais secreta, ela é discreta. Então não existe divulgação do que se faz. Mas muita gente conhece. E por que ela é assim, discreta hoje e que era secreta? Por que isso? Bom, era secreta porque num passado, na Idade Média, houve muitas perseguições, né, de maçons por parte de várias ordens religiosas. Lembre-se que na época da Idade Média, a religião e a política andavam juntas, de mãos dadas. E devido aos interesses, vamos pegar o maior exemplo aí, que foi o período francês, onde foi praticamente dizimada a ordem dos Cavaleiros Templários, onde Jacques de Molay foi queimado em fogueira, tudo. O que eu tinha ouvido, porque meu avô, por parte de pai, era maçom. E ele chegou ao grau 33, gente, porque isso, como meu avô era maçom, desde criança eu ouvia falar sobre isso, tá? Então, assim, tipo, no nível de conhecimento, você vai chegando ao 33. Uma hora, meu avô era muito religioso, muito católico. E uma hora, os padres, os bispos, o proibiram de ser maçom, tá? Então, ele saiu da maçonaria, mas quando ele morreu, os maçons foram lá, botaram bandeira e tudo mais, porque ele tinha sido maçom durante muitos anos. Mas o que eu ouvia é que a Igreja Católica competia
principalmente, pode ser outras ordens religiosas também, competia com os maçons, porque os maçons tinham uma influência, digamos, política, social, e a igreja não tinha o interesse que outras organizações tivessem esse poder social. Tá certo isso ou estou viajando e meu avô esqueci tudo que meu avô contou? Não. A ordem da maçonaria detinha o conhecimento e a cultura e preservava e desenvolvia essas duas. E, obviamente, isso concorria, né, com outros interesses, não da igreja atual, mas de uma igreja da Idade Média. Isso não era interessante compartilhar o direito de influenciar as pessoas. Então, houve muita perseguição, muitas histórias verdadeiras, muitas histórias ampliadas, mas essa perseguição, tanto política quanto religiosa, de um passado, tornou a maçonaria, levou a maçonaria a ter uma necessidade de ser secreta. E nós, nos dias de hoje, herdamos esse viés secreto, atenuamos isso muito, né? Mas mantemos-nos discretos, né? Tá. Até por um valor bastante importante, um valor cristão. Eu vou depois dizer, maçonaria não tem católico só, né? Maçonaria pode ter espírita, pode ter umbandistas, maçonaria pode ter muçulmanos, judeus, tudo. Talvez a única classe de pessoas e de cidadãos que não se adapte muito são os ateus. E as né? mulheres? As mulheres, elas têm um papel dentro das ordens paramaçônicas. Paramaçônicas. Né? Por que a maçonaria não aceita mulher? Poxa, essa é uma pergunta complicada. Uma pergunta típica daqui do programa Mulheres. Típica. Não, a gente pode responder aí sem problemas, né? Vamos lembrar que nem na Idade Média, mas há 100 anos atrás, as mulheres tinham um direito mais restrito, uma obrigação. O mundo era mais simples, né? Então a mulher, ela ocupava um lugar dentro da estrutura social, da estrutura familiar, como dona de casa, como provedora aí da estrutura familiar, né? E os homens é que saíam para trabalhar e coordenavam tudo. Que queriam estudar, ter queriam conhecimento. Estudar, né? Não vou me lembrar agora quando é que foi aí o voto feminino na Europa, nos Estados Unidos foi aceito, no Brasil depois. Depois de 1900, todo lugar. Mas é uma coisa que não está tão distante. Mas eu tenho só uma opinião pessoal. Isso não é uma opinião da maçonaria, né? É uma opinião pessoal, mas que talvez vai ajudar os nossos ouvintes aí a entender um pouco, né? Então eu sempre digo, isso é uma posição pessoal, é um entendimento meu. Dentro de uma reunião, né, de uma loja maçônica, talvez seja o único lugar, Rita, que os homens entram e os machos ficam de fora. Isso parece estranho, mas se você analisar o que eu acabei de afirmar, mulher nenhuma conhece o próprio marido, as mulheres que são casadas com maçons, como os irmãos o conhecem. Isso é uma colocação, não vou questionar, porque também aqui não cabe a mim isso, mas é uma colocação um pouco pretensiosa até, né? Porque não é verdade que ninguém conhece. Conhece um outro lado, né? Conhece um outro lado, tá? Conhece um lado... E o que você está me dizendo, deixa eu ver se eu entendi, é que o homem pode chegar lá e relaxar, e não tentar se impor, e não fantasiar, ele pode ser ele mesmo de uma forma mais tranquila, é isso? Você entendeu na plenitude, é isso. Quer dizer, na verdade eu entendi, mas assim, fico surpresa que a gente tenha que falar, eu não vou entrar em feminismo aqui, e nem em problemas sociais, mas só gostaria de ressaltar, quer dizer, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma colocação de que na sua casa, no seu lar, entre a sua família, o homem não fica tão solto como ele fica numa reunião de maçons. É isso que você está dizendo. É exatamente isso. Porque naquele momento, naquela sessão, naquelas 2 horas em que ele está cultuando o conhecimento, o desenvolvimento espiritual, através de leituras, né,
de aprendizados, de instruções que são dadas. Ele está no momento dele de desenvolvimento pessoal. Então, desde o aprendiz maçom, o que o aprendiz maçom faz? Qual é o conceito maçônico do aprendiz? Ele vai para lapidar a pedra bruta. Que pedra bruta? Ele mesmo, né? Então ele chega lá, depois de ser iniciado, e ele começa os trabalhos e os estudos para lapidar a pedra bruta, que é ele mesmo. Isso que são através de aulas, de palestras, como é que é feito isso? São instruções, tá? São instruções. Tem lição de casa, que lê alguma coisa? São instruções que são dadas, né, em loja, com referências muito baseadas aí no Velho Testamento, né, mas não é uma obrigatoriedade, só para que todos entendam, né? Qualquer loja, seja ela uma loja de grupos cristãos ou de grupos muçulmanos ou judeus, ela, conforme a natureza da loja e do grupo que a compõe, elas escolhem um livro da lei, tá? Então, no Brasil, obviamente, a maioria usa cristão. A Bíblia, tá? Mas qualquer loja usa um livro da lei. Então, a Torá e o Alcorão também são livros da lei com igual valor. Tá. Eventualmente, algumas escritas, os discursos de Buda, alguma coisa assim, eventualmente Não conheço se existem lojas... Mas pela linha que você está dizendo, até poderia existir com certeza, isso em países mais que tem budismo forte. Ela é universal. Né? A maçonaria ela é universal. Então, vamos dizer, um maçom ligado, né? Como é que funciona a estruturação das grandes lojas e das potências, né? Então, cada loja ela está afiliada a uma potência que está dentro do estado que a compõe. Então, potência, o que é uma potência? Potência é uma organização de lojas, tá. Tá? É uma organização como se fosse fazer um paralelo aqui, seria o estado. Tá. Tá? A loja é o município e a potência é o estado. Ok. Tá? Então, aqui no estado de São Paulo, nós temos as grandes lojas do estado de São Paulo, é a Glesp, né? Nós temos o Grande Oriente do Brasil, que é o GOB, né? Temos o Grande Oriente Paulista e temos algumas outras lojas que não estão filiadas às potências regulares, né? Nós chamamos aí o nome técnico maçônico lojas espúrias. Agora, não há ligação nenhuma que uma loja espúria ela não é boa. Espúria é uma palavra tem uma forte, conotação pejorativa. Negativa, mas não é. Tá? Mesmo como existem lojas mistas, como existem lojas só lojas de mulheres. Mistas? O México, por exemplo, é um país que tem muita loja feminina. Aqui no Brasil, que é onde eu conheço e convivo, né, essas lojas elas não são reconhecidas pelas potências oficiais. Porém, também não são perseguidas, não são combatidas. Né? E muitas vezes lojas irregulares, vamos usar esse termo melhor do não que espúrias, ela pode vir a manifestar o desejo de se filiar a uma potência, se regularizar. Tá. E isso é visto com bons olhos, são bem recebidos. Né? Por quê? Porque são pessoas que praticam o bem, praticam, né, bons estudos, cultivam grupos, né? O que você fala? Quem são os maçons? São homens livres e de bons costumes. Ai, que bonito! Bonito. E isso pode existir independente de você estar filiado a uma loja regular ou não. Então não há perseguição. E se uma loja irregular quiser se regularizar, ela será bem-vinda dentro da Glesp, existem as regras. O que te fez entrar para a maçonaria? Conta a tua história. Bom, a minha história deve ser a história de 99,99% dos homens que adentram a ordem. Né? A primeira coisa é um convite. Né? Você recebe um convite. De um maçom. De um maçom. Não existe, até existe aí na internet, lojas que você se filia. Aí talvez seja uma coisa que não se distancia um pouco aí da seriedade. Então você é convidado, tá, para ingressar na ordem. Quem te convidou deve ser uma pessoa que te viu inicialmente como uma
pessoa boa, como uma pessoa livre de pensamentos, de bons costumes, de padrões familiares. E você recebe o convite. E essa pessoa já fez uma pré-avaliação da sua pessoa. Né? A gente imagina. Agora, o que nos move? Fundamentalmente a curiosidade. Ninguém entra lá. Eu já tinha ouvido falar, né? Ouvi esse meu padrinho. Né? Quando você é convidado, alguém será seu padrinho. Claro. Comentar o que se fazia, os estudos, o nível de convivência que existe entre os irmãos. Né? Os maçons são irmãos. Vocês se tratam como irmãos. Como irmãos. Né? E é uma irmandade que funciona. Né? É uma irmandade que funciona e que se fortalece à medida que você frequenta. Deixa eu fazer uma perguntinha. Desculpa, Valério, mas é que ficam vindo coisas na minha cabeça. Você falou que são homens de bons costumes, que prezam por uma sociedade mais equilibrada e tudo mais. Isso é bastante conservador. Então, eu queria saber se, do ponto de vista político, por exemplo, brincando, mas vocês são todos bolsonaristas? Como é que é? Porque como é que funciona isso? Vocês são, assim, bastante conservadores, pelo que eu vejo. Então, não sei como funciona essa parte. Não. E também quero saber se só tem gente boa. Não tem nenhum que nunca fez um rolo, fez um estelionatozinho. Tem. E aí o que acontece? Bom, fala aí para mim essas coisas todas. O que nós dizemos, né, são podem chamar de chavões, né? Mas nós dizemos assim, a ordem é perfeita, os membros não. Né? Porque todos os membros estão lá lapidando a pedra bruta. Mesmo um mestre maçom experimentado, com 45 anos de frequência ininterrupta de loja, quando é perguntado, quando é arguído, vai dizer, eu estou aqui aprendendo com os irmãos, eu estou aqui lapidando a pedra bruta. Porque é um projeto infinito. Né? Todo dia você melhora. Nós não somos uma organização política, não há dentro das sessões discussões políticas, discussões partidárias, discussões religiosas, nada. Nós estamos lá para o crescimento espiritual, social, honra à pátria. Tivemos na história grandes maçons, né? Talvez a loja mais antiga seja a loja Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Dom Pedro era maçom? Dom Pedro era maçom. Rui Barbosa era maçom. Quem mais desses conhecidos aí? Baden-Powell, bastante figuras aí, né? Os maçons estão em todos os lugares, né? Mas jamais fundaram um partido político, não existe o Partido Maçônico Brasileiro e nunca vai existir. Então, por exemplo, na sua loja você tem bolsonarista e lulista? Temos pessoas que gostam dos outros candidatos, temos de tudo, porque este não é um tema a ser discutido e debatido, porque o respeito à crença de cada um é um fundamento que a maçonaria tem. Então, dentro da ordenação, quando você tem a palavra, você tem a palavra. Mas você não pode impor, né, a sua crença, a sua vontade. Eventualmente, né, sempre depois das reuniões, a gente tem um jantar, né? Nós denominamos como copo d'água, né? Falou, olha, vai ter a reunião, depois tem o copo d'água. Né? Copo d'água tem toda uma terminologia, né? Que vocês têm. Que, na verdade, esse negócio de terminologia, quase todas as organizações têm. Tá? Você vai numa empresa, tem uma terminologia diferente. Exato. Você vai num partido político, você vai... Enfim, tá? Isso sempre existe. Então, esses horários aí, né, do pós-reunião, né, onde uma loja ela é aberta, né, dentro de um ritual, e ela é fechada. Depois tem o copo d'água, tem o jantar, e aí é um momento de relaxamento. E, logicamente, se discute política, mas de uma forma que eu posso considerar um pouco mais respeitosa, né, em relação a posição do outro, né? Mas tem todos, né? Talvez tenha aqueles que não gostam de nenhum e falam, bom, mas então qual que é? Como é a sociedade como um todo? Eu falei, não quero esse, não quero aquele. Mas quem você quer? Mas ninguém mata ninguém, não. Também por não gostar, ninguém, né? Ninguém, não é assim. A gente
procura... Se controla. Procura se controlar, procura respeitar, né, a opinião do outro. Tolerância. Esse aí é um muito legal. É um termo que acompanha qualquer loja maçônica, qualquer rito maçônico. Tolerância. Estou falando de rito, tá? O que é um rito? Nós, dentro da minha loja, eu às vezes falo a minha oficina, nós utilizamos o rito escocês antigo e aceito, tá? Que é um dos ritos... Rito, você está falando, é tipo o cerimonial? O cerimonial. Que isso tá? também era a minha próxima pergunta. Tem umas roupas, tem umas coisas assim? Então você pode usar o rito... O mais comum aqui no Brasil é o rito escocês antigo e aceito. Aqui é um rito que vem da origem portuguesa, tal. Mas existem lojas, por exemplo... Interessante. Rito escocês que vem da origem portuguesa. Pois é. Fantástico. Pois é. Não sei dizer por que esse nome. Com certeza se originou lá na Escócia, nas Terras Altas. Mas existe o rito de York. Tá? O rito de York, sim. Esse sim, com uma conotação mais britânica. Então, eles têm diferenças entre si, né? Na liturgia ali que é utilizada. Liturgia, isso mesmo. Temos o rito Schroeder, né? Que é um rito mais alemão. Tá, com esse nome, né? Temos o rito Adoniramita, tá? Que é um exemplo. Mas Adoniramita não é alguma coisa que tem uma ligação pré-histórica, mas se refere a Adoniram, que é um ente aí, um personagem dos tempos pré-bíblicos aí. Nossa! Adoniram, um dos mestres do rei Salomão. Tá? Nossa! São coisas bem antigas. Existe o rito moderno, tá? Que é um rito muito francês. Tá? Por isso se chama rito francês, mas se chama rito moderno. Tem o rito de São João, né? O rito de São João não é um rito de festa junina, é um rito de São João Batista, né? Padroeiro da maçonaria. Ah, tá. Então, não importa. E o que acontece? Né? Como é que então você está afiliado a uma loja que segue um rito e essa loja ela está ligada a uma potência. A uma potência caso, a nossa, que é a grande loja do estado de São Paulo. Tá? Mas existem garantes de amizade entre as potências. Então, eu, como maçom de uma loja, posso visitar qualquer outra, em qualquer cidade brasileira, em qualquer país no mundo, e eu vou ser recebido como irmão. Isso parece um pouco subjetivo. Quando você... parece um pouco fantástico, assim, meio... né? Mas, enfim... Eu sou uma das pessoas que teve uma experiência de visitar uma loja muito distante, mas muito distante mesmo. Onde? Em Macau. Nossa! Que era um enclave português. Né? Uma experiência inimaginável ser recebido. Você foi bem recebido, tudo? Como irmão. E é assim que funciona. Né? Então, se você vai a uma loja do interior... Né? Gente, Macau é na China, tá? Era uma possessão portuguesa na China. Inclusive, falava-se português em Macau, assim como em alguns lugares da Índia também se falava português. Hoje é menos que se fala, mas ainda tem, assim, placa de rua em português, tudo na China, tá? Sim, na China. E em 99, junto com Hong Kong, que era um enclave britânico, ela foi devolvida ao controle chinês. Né? Mas tem lá a Praça da Sé, tem tudo lá. Né? Tudo muito parecido aqui. Quem vai a Macau se sente em casa. Né? Agora, eu posso visitar uma loja do Grande Oriente do Brasil. Isso é uma coisa normal, porque maçom é irmão de qualquer loja, de qualquer potência regular, né? Em qualquer estado. Se eu for ao Rio Grande do Sul, né? E é comum... aos maçons, não vou chamar mais entusiastas, tá? Mas os que evoluem já na hora, se ele vai fazer uma viagem, ele sempre leva um materialzinho lá e ele vai visitar. Eu sou um visitador de lojas, né? E isso é muito bom, porque você fortalece os laços de amizade entre as lojas.
que no fundo somos todos irmãos. Esse é o conceito. E tive grandes experiências. Valério, conta, deixa eu só fazer esclarecimento. O Valério está aqui, gente, abrindo conhecimentos, informações que a grande maioria de nós não tem. Eu, como tenho esse histórico do meu avô, que era maçom, e também como nós somos amigos há muitos e muitos anos, e eu acompanhei a ele entrar na loja, então assim, eu vi uma certa transformação, sim, nesse meu amigo, depois que ele passou um tempo de maçonaria. Então, posso até não concordar com algumas coisas, posso ter minhas dúvidas, posso até fazer brincadeira com outros pontos, mas eu tenho diante de mim um exemplo real de uma pessoa que me parece muito mais elevada e com mais conhecimentos agora do que antes da maçonaria. Então não é assim que mudou do dia para a noite, não. Eu percebo um progresso, um engrandecimento da alma, se eu posso dizer dessa maneira. Uma tranquilidade maior, uma segurança pessoal maior. E eu gostaria que ele contasse para vocês, ele tem uma filha de 17 anos, que entrou na faculdade agora, a menina é um gênio, ela entrou em bioengenharia, né, Valério? Em Pirassununga, na USP. Engenharia de Biosistemas. Engenharia de Biosistemas, tá? Entrou com 17 anos, direto, sem cursinho, sem nada, tá? E ela, com 17 anos, foi morar em Pirassununga, que é onde a USP que faz que ensina essas matérias. E ele foi visitar a loja de Pirassununga, né? Conheceu os irmãos e a menina, a filha dele, está tendo vários tios que a estão ancorando e ajudando. Então, eu achei isso muito interessante. E aí, Valério, vou juntar uma outra pergunta, porque quando você começa a falar, eu não consigo interromper. É assim, vocês têm uma coisa de um ajudar o outro? Por exemplo, eu vou abrir um negócio, meus clientes, todos os maçons têm que comprar de mim, porque eu abri uma loja. É assim que funciona? Ou você ajuda? Como é que é isso? Não exatamente. Não é uma sociedade de auxílio mútuo, né? Ela é uma sociedade iniciática de auxílio mútuo para o engrandecimento de cada um dos irmãos. Não é uma loja de negociatas, um balcão de negociatas. E isso é tratado de uma forma muito clara, tá? Desde o ingresso, desde sempre, desde do grau 1, que é o grau de aprendiz, né? Quantos graus são? Na maçonaria simbólica, são 3 graus. Aprendiz, companheiro e mestre maçom. E depois, por uma opção, tá, individual de cada um, não obrigatória, não necessariamente tem que ser seguida, não precisa ser consecutiva, você pode ingressar nos graus filosóficos, né, que vão do grau 4 ao 33. Existe uma brincadeira entre nós, dizendo, olha, a maçonaria tem 3 graus e depois tem mais 30 para entender os primeiros 3, né? Mas você vai se aprofundar em alguns conceitos, em alguns temas, em alguns grau estudos. Você tá? Hoje eu estou no 30. Né? Eu estou no 30. É um grande mestre já? Eu já pertenço eu estou no final do meu aprendizado. Mas toda vez eu tenho que voltar lá no grau 1 e ver os trabalhos dos irmãos, e aí você aprende uma coisa. Isso é uma coisa muito interessante. Você fala irmãos, me lembra da igreja evangélica, mas enfim, tudo bem. Mas é irmãos, né? É irmãos. Irmãos é um jeito carinhoso de se tratar. É verdade. Você está sempre aprendendo, porque cada interpretação é única, né? A sua é uma, do irmão é outra, e você está lá há 16 anos ouvindo opiniões diferentes, interpretações diferentes, e aquilo que te engrandece. Por isso é paulatino. Maçonaria é uma coisa que tem um pouco de osmose aí, né? Você vai vai repetindo, você aprende por osmose. Você vai aprendendo, você vê uma opinião, você está num momento de vida diferente, né? Daquela primeira vez que você ouviu o tema X ou Y, e você vai sempre aproveitando alguma coisa. A gente tem alguns jargões, né? Olha, tem dia que você tem que ir, você está cansado, e você está com preguiça, e você não está bem. Esse é o melhor dia para ir. Eu tenho vários dias que eu cheguei assim,
quase meio arrastado lá. E saí bem. Que bom. Fala da liturgia, fala do cerimonial, das roupas, que isso é mantido em segredo, né? É um negócio que não está exposto. Agora, isso é um convite a todos que estão nos ouvindo, né? Em qualquer lugar, aqui em Cotia, com certeza tem lojas maçônicas e todas essas lojas promovem sessões que nós denominamos de sessões brancas. São sessões abertas, né? Onde familiares, amigos, conhecidos são convidados para assistir uma palestra aberta de um tema. E aí você vai ter oportunidade, né? Todos estão convidados para ir na minha loja, mas tem outras lojas, todo mundo conhece o maçom. Nenhum maçom jamais se furtará se você perguntar para ele: escuta, quando eu tiver uma sessão aberta na sua loja, eu gostaria de ir para conhecer. Ele vai exultar de felicidade em você pedir o convite. Ele vai te convidar com muita propriedade, porque é uma coisa boa, né? Abrir o que a gente faz lá, né? Não dá para fazer dentro de um estádio. E você vai ter um palestrante de temas diversos, e vocês poderão ter a oportunidade de ver, por exemplo, o que nós chamamos de indumentária, né? Que é o paramento maçônico, né? Certo. O que significa? Tá? Quando você... Da mesma forma, por exemplo, que na estrutura militar você tem as patentes, né? Dentro da maçonaria você inicia com um paramento, né? Um paramento de aprendiz, né? Depois que você realiza a primeira parte inicial dos seus estudos, você é convidado, né, a receber uma promoção. Tá? Sim. Você vai a companheiro. E dentro de companheiro, você recebe um paramentozinho diferente, né? Depois isso chama-se elevação. E depois você tem uma cerimônia específica, que é uma exaltação a mestre maçom, e que você vai receber um paramento, né? Depois, um dia, você é convidado para dirigir a loja. Isso chama-se de venerável mestre. Tudo isso são cargos que você vai ocupando naquela posição. Agora, o que existe ali? Existe uma equidade, uma igualdade de palavra, né? Tem alguém coordenando, né? Mas na hora em que você vai falar, a sua opinião, né? e os seus desejos, eles são falados livremente e têm exatamente o mesmo peso um aprendiz e um mestre maçom. Nós somos todos iguais. E isso a natureza humana tende a desrespeitar. Isso é da natureza humana. E não desrespeitam na maçonaria? Nós perseguimos que não. Tá? Dá uma escapada? Sim. Mas aí o preceito da ordem faz com que nós retornemos ao direito da equidade de opiniões. Nós somos todos iguais. É daí que vem. A ordem é perfeita, os membros não. Sim. Tá? Mas todos buscam polir a pedra bruta, aperfeiçoar a pedra bruta para que ela se torne uma pedra polida. E esse é o trabalho infinito. Deixa eu fazer uma pequena pausa. Carlão, dá para diminuir? Eu tô congelando aqui. Pode diminuir aqui? Ai, que bom. Você estava com frio, Valério, também um pouquinho? Tá bom. Tá bom. Eu sei que você é calorento. Bom, então, assim, você está falando dos ritos, então os ritos, assim, tipo, é isso que você está falando? Só do paramento? Paramento é como o paramento de um padre que usa um paramento, também se chama paramento. É como até um advogado e um juiz no júri, no crime, eles usam uma capa preta, uma coisa. Na Inglaterra, os juízes, todo mundo que participa lá de um julgamento usa aquela peruca também, então, peruca branca. Então, essas coisas são meio, assim, tipo, existem em várias partes do mundo. Isso é relativamente normal. É que a população comum, todos nós, a plebe ignara, tá? A gente não sabe dessas coisas, tá? E a gente não sabendo, a gente vai criando mistérios, tá? Será que a maçonaria não precisaria de um plano de marketing para as pessoas? Porque eu tô vendo muita coisa positiva, mas não é a percepção que o cidadão comum tem. Vocês não precisam de uma estratégia de marketing, não?
Eu acho que ela é feita de forma discreta, né? O trabalho de marketing, né, faz parte aí da missão de cada maçom, é identificar pessoas potenciais, livres e de bons costumes, com uma maturidade pessoal, profissional, para que dê continuidade à ordem. Você precisa ser rico para ser maçom? Ou pelo menos ter assim, tipo, não rico, bilionário, mas você precisa ter grana para ser maçom? Não. Não? Não. Não é a condição social, não é a condição financeira, não é a condição educacional, o grau de formação. Não existe isso em hipótese nenhuma, né? Todo maçom acaba tendo uma contribuiçãozinha mensal lá, que é para pagar a limpeza do salão, o aluguel do salão, e vocês têm um mobiliário especial também que vocês mandam fazer? Tem, isso vocês vão ver. Tem umas cadeiras bonitinhas, tem toda uma decoração que é padronizada. E os símbolos. E outra coisa, que eu até já sei, porque já me fofocaram, mas o pessoal que está ouvindo a gente não sabe. Vocês têm, assim, tipo, maneiras secretas de se cumprimentar, maneiras secretas de assinar para identificar um outro maçom. Como é que é isso? Tem. Isso vem também, é originário, né, da época que era necessário ser secreto, né? Tá. Então, você nunca sabia com quem você está... Era que nem os cristãos, que faziam com o pé o desenho do peixe, né? Exatamente, né? Hoje o pessoal usa com símbolo e tal. Então, você anda com o carro, tem um adesivo de um peixinho lá no carro. Você sabe que é, né? cristão. Tem cristão. Ou tem lá o terço, né? O terço bizantino. Exatamente. Você sabe, né? E se você vê lá um compasso e um esquadro, que você vê isso em alguns lugares aí... É um compasso, esquadro e a letra G, não é? G. O que é essa letra? Por que G? Não, tem um símbolo aí do G, né? O G está ligado ao grande arquiteto do universo. Todo mundo assistindo a live quer ver que é gay, quer ver? Como é que é? O pessoal, na letra Z, já vai pensar, será que é gay? Não, de jeito nenhum. É um símbolo, né, de escrita que representa o grande arquiteto do universo. Por que grande arquiteto do universo? A minoria pensou, grande. Aliás, é outra coisa. Bom, fala, depois eu vou te perguntar. Por que o grande arquiteto do universo? Porque eu não posso chamar Deus, Jeová, Maomé. Nós cultuamos o grande arquiteto, que pode ter vários nomes dependendo da religião. Então, é uma denominação genérica para uma entidade superior, a criadora. Esse é o que nós precisamos. Talvez os que se denominam ateus, e aí eu tenho uma particularidade, eu falei assim, eu acho que eu nunca conheci um ateu que conseguiu comprovar para mim que era ateu. Eu sempre acho que na hora do vamos ver, vem meu Deus, me ajude aí. O ateu graças a Deus. Ateu graças a Deus. Sou ateu, graças a Deus. Então, acho que a curiosidade é normal, né? Então, nós temos, por exemplo, um uniforme de gala, né? O que é o uniforme de gala? Terno preto, camisa branca, gravata preta. Se você entrar num restaurante e tiver meia dúzia de caras com esse traje, possivelmente será um grupo de maçons num copo d'água. Tá. Né? E no dia a dia, nas sessões econômicas, a gente usa... Sessões econômicas. Sessões econômicas é uma sessão que não é uma sessão especial, uma sessão oficial, uma sessão magna. Tá. Né? Que é uma sessão de trabalho normal, de estudos. Aí você usa uma outra indumentária. Nós estamos no tempo moderno, às vezes o pessoal não pode ir para casa, trocar de roupa, colocar o terno, então é aceito que se use o nome, tá? O nome chama-se balandral. Tá? Balandral é um guarda-pó com gola de padre. Como se fosse um guarda-pó do professor. Então, se por cima da roupa você põe esse balandral. Por cima da roupa você põe e entra na loja. Aí você sai. Para você não ter que ir de terno, não dá. Nos dias de hoje
Tem uma grande amiga que fala, é muito complicado. É muito complicado. É muito complicado você conseguir atender uma diretriz dessa. Então, é tolerado isso. Rita, né? depois eu queria fazer uma pergunta também. Pode fazer, pode falar. Fala aí, Carlão. Eu estava vendo aqui, fazendo uma pesquisa, e queria te fazer uma pergunta sobre... Você falou das lojas, né? E aqui está assim, ó, os graus simbólicos são atribuídos universalmente em todas as obediências maçônicas por lojas simbólicas, né? E também denominadas de lojas de São João, é isso? Ou lojas azuis. Pode ser. São denominações e descrições, né, e atribuições que têm uma diferença, mas o conceito é o mesmo. E aí a última pergunta é a seguinte, vamos supor, eu gostei, né, de saber sobre a maçonaria, quero entrar na maçonaria, agora o grau, que tipo assim, como que é denominado, que eu subi de grau, eu tenho conhecimento, como que é feito isso? Bom, existe toda uma ritualística, né, uma sucessão. Então, É que nem exame da OAB? Não, assim, não existe. Se você tem lá, por exemplo, dentro, você inicia sempre, todo mundo, em qualquer loja, em qualquer rito, você inicia como aprendiz maçom. Tá? E no aprendiz maçom ele vai receber a primeira instrução. Ó que bacana, exatamente, ó, aprendiz maçom, companheiro maçom, mestre maçom. Mestre maçom. É isso aí. Tá? Então você vai ser recebido como aprendiz, né? E você vai receber as suas instruções. Não existe instrução boa ou ruim. Existe nem certa ou errada, porque é uma interpretação individual de um tema. Às vezes acontece de ter ali alguma divergência, uma opinião em que alguém mais experimentado, e alguém mais experimentado é mais tempo exposto àquele conhecimento, isso não significa que ele está certo e que o outro está errado. Então... Isso é muito teórico, né, Valério? Isso acontece de verdade? Por incrível que pareça, acontece. Que legal, poxa. Então eu me lembro, né, isso aconteceu comigo, quando eu adentrei a ordem, dentro da loja em que eu fui iniciado, existia um mestre maçom com 55 anos de maçonaria. Eu compartilho com os ouvintes aqui, com vocês que estão... Não é possível que alguém vá 55 anos numa reunião uma vez por semana e que essa reunião seja ruim. E quando ele era perguntado, o que você vem aqui fazer aqui? Eu venho aqui aprender com vocês. E então ele fez observações sobre a minha apresentação, sobre a minha opinião. Ele comentou a minha opinião, mas de uma maneira construtiva. Ele não falou que não, a sua opinião não está boa, está errada. Não, isso não existe. Né? Olha, tem isso, mas tem isso aqui também. E nessa somatória que todo mundo cresce junto. Esse seria um conceito assim, de equidade de opiniões, né? Coisa que na vida profana, o que é vida profana? É fora a vida da maçonaria. Fora da loja. Tá. Né? Os maçons, eles são maçons quando eles estão em loja. Aí fora está na vida profana. Né? Isso não é tão possível. Né? Você não consegue. Apesar de existir, por exemplo, no parlamento, você tem lá a opção de ir participar de uma reunião, de um debate lá dentro do Congresso, você pode pedir a palavra. Não é tão fácil, não é tão acessível, mas não seria ruim. Seria, na prática, é impossível você ouvir 200 milhões de pessoas. Né? Não é fácil você ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo. Mas dentro de uma loja, que é um universo menor, você pode exercer isso. E é muito bom. Né? Eu já ouvi, já assisti, já presenciei coisas brilhantes, opiniões brilhantes de advogados, de engenheiros, de empresários, de microempresários, de médicos, de psiquiatras. O universo de pessoas que está lá dentro é um mundo.
Indiferente da classe social, Não, da não tem que condição... ter assim nível universitário para entrar, nada? Nada. Tem idade, limite, nada? Não tem? É mais comum a pessoa ser um pouco mais velha. Tá? É mais comum, mas não existe nenhuma Quer limitação. dizer, um cara de 20 anos que quiser entrar, pode. Ele pode, mas dificilmente vai acontecer, porque ele vai estar num ambiente universitário ainda, ele está concluindo algumas tarefas da vida profana, como a maioria também é casado, mas não tem limitação. Né? Nós temos irmãos solteiros lá. Né? E aí que ele brincou com a questão do Carlinhos, o Carlão brincou com a questão do gay e homossexuais, porque você está falando de uma sociedade tão conservadora que eu fico pensando os LGBTQIA+, se tem chance de ter esse aprendizado, de entrar nessa sociedade, de serem aceitos e respeitados. Ok. Eu não sei se tem, mas eu posso afirmar que não existe nada que bloqueie ou que cerceie, né, todas as pessoas de poderem entrar. Tá. Eu particularmente não conheço, mas não existe nada... Não é um limitador. Não é um limitador. Talvez a pessoa com um ambiente tão formal, tão conservador, a pessoa não se sinta à vontade de estar nesse ambiente, né? Talvez. Mas não existe nada escrito, gravado, orientado que bloqueie isso. Eu acho bem possível. Que né? tenha. Que tenha. Mas tem aqueles que estão no armário. Não sei dizer, Rita. Não sei dizer se estão no armário ou não. Eu acho altamente provável. Mas eu afirmo que não existe restrição, sim, orientação. É bom, interessante, bom saber isso. Não existe nada que bloqueie, que restrinja a opção sexual de cada um. Tá? Nunca orientação. Orientação. Nunca ouvi. Nunca ouvi. Nunca vi. Né? Já vi praticantes do Santo Daime. Já vi sacerdotes católicos. Quantos maçons tem na sua loja? Nós somos em 25 obreiros, né, filiados a essa loja. Existem outras lojas. Né? Quando você adentra os graus filosóficos, que aí não são... os graus filosóficos são uma opção não mandatória, não exigida, do tipo vai quem quer. Né? Então você tem frações de várias lojas que se reúnem no outro dia da semana para continuar os estudos, seria isso daí. Então você amplia muito o seu grau de relacionamento, você acaba estreitando laços de amizade, você conhece outras lojas, passa a visitar outras lojas. É uma confraria. É uma confraria, você pode usar o nome, não é? É uma confraria de homens livres e de bons costumes. O que eu vejo lá? O que eu conheci na maçonaria? Eu conheci um lugar aberto, democrático, como eu não vi em nenhum outro lugar, né? Com uma maioria de pessoas bem intencionadas. Tá? Tem gente ruim, tem gente que perdeu o fio da meada, né? Tem gente que confunde um pouco as coisas, que tem que voltar a polir a pedra bruta. Por quê? Porque é um processo contínuo, não adianta, você não se torna mestre maçom e fica mestre maçom, não. Toda vez você tem que voltar lá atrás, falar, vamos carregar o pedregulho, pega aí o martelo, pega aí o formão e vamos lapidar e quebrar a pedra, como se fazia lá para construir lá os gregos. A gente falou, você falou 20 e poucos membros na sua loja. No estado de São Paulo, você tem ideia de quantas pessoas tem? Que acho que deve ser o maior estado, né? 23 mil dentro das grandes lojas. Tá. Né? No Grande Oriente deve ter uma quantidade igual. Grande Oriente Paulista, que também é uma potência. Você está dizendo que tem 50 mil, 50 no estado de São mil, Paulo. As cidades pequenas também têm lojas maçônicas?
as cidades pequenas, as cidades menores do interior, elas têm menos lojas com mais obreiros, né? Então, se você visitar as lojas no interior, elas são mais expostas, porque os terrenos também são mais acessíveis. Então, o cara faz lá um templo bonito, vistoso. Então, você visita lojas aí que são verdadeiros templos mesmo. Agora, Bacana, dentro da cidade de São Paulo, você tem lojas que você não imagina, né? Tem uma portinha lá e lá Muito dentro bom está a isso. loja. Rita, tem mais 2 perguntas. Se puder. Pode falar, Carlão. Nós temos a contribuição do nosso grande técnico, amigo, colaborador. Fala, Carlos. Obrigado. Rotary Club tem o que a ver com a maçonaria e o que é preciso para ser um maçom? Nós temos vários irmãos rotarianos, né? Então é uma entidade paralela que também faz o bem, que também tem as regras. Todo rotariano pode ser maçom e todo maçom pode ser rotariano. Ou leonino. Ou leonino do coisa. Lions, ou Rosa Cruz. Não existe, você pode estar em todas. E tem gente que tá, tem gente que é rotariano. Uma vez me falaram assim, não, o Rotary Club é dos maçons. Eu falei, não sei. Não é. Não é. Que toda cidade tem o Rotary Club de Piquete, que é a minha cidade, né? Rotary Club de Lorena, Rotary Club de São Paulo, então nada a ver. São coisas completamente paralelas, Sim. complementares, abertas, não tem nada a ver. E o que é preciso para adentrar na maçonaria? Convite. Ser convidado. Tá? Ser convidado. Então, eu acho que aqueles que têm vontade, né, os homens livres, de bons costumes, eles vão encontrar o caminho, eles vão ser reconhecidos por um maçom. Tá? Eu acho que talvez esse seja o maior... Ou seja, o maçom, conhecendo as pessoas, ele vai lá e fala, esse aqui tem jeitão que vai gostar disso. É isso, né? É isso. Ele tem potencial, né? Tá. E vai ser identificado que ele busca o conhecimento. E quantos maçons no Brasil? Desculpa te interromper, mas eu sou assim mesmo. Olha, eu vou 50 mil no estado de São Paulo. Talvez 500 mil no Brasil, 450, 500 mil. Essa informação não é um negócio tão preciso, né? Qual é o país que tem mais maçons, você sabe? Proporcionalmente, né? Porque, claro, Os Estados Unidos tem muito maçom. A Inglaterra tem muito maçom, mas aí o número absoluto é menor, porque a população... Você quer um número? Eu vou te dar agora, acabei de ver aqui. Que ótimo. Vai lá, colabora aí, Carlão. Só que eu estou vendo aqui no mundo. Mundo. Quantos? Olha só. São quase 6 milhões de maçons em 60 países. Yes! É bastante, hein? Bastante. Mas a coisa mais inacreditável o tratamento é igual em qualquer lugar do mundo, né? Em alguns lugares são mais restritos. Por exemplo, eu nunca visitei Portugal, mas disse que a maçonaria em Portugal é bastante conservadora. E agora tem no Brasil. E fale, por favor, você tem o número do Brasil? Brasil. O senador informou que a instituição congrega atualmente quase 6 milhões de maçons, pertencentes a, né, que é o que eu falei antes, em todo o mundo, e que no Brasil são cerca de... Quantos? 150 mil maçons. 150 mil, eu estimei alto aqui. 150 mil maçons, com certeza esse é um número de maçons regulares, né? Tá. Existe uma denominação, né, isso é uma expressão, né? Nós estamos buscando os irmãos sem avental. Isso é uma coisa importante. Tem muito não maçom melhor que um maçom? Tem, lógico. Com certeza absoluta. Né? Que a gente chama de sem avental. Como tem maçom que tem um avental e não é maçom E não é de fato. não é né? boa pessoa. Uma das coisas mais interessantes na maçonaria, a maçonaria, ela se depura. E nós temos um outro jargão. Falei assim, você participa da maçonaria para fazer, para dar, para se doar. E você receberá. Quem a busca para receber, nada encontrará.
Você vai para pertencer, para fazer, para ser um membro, para participar. Aham. E na hora do aperto aparece. Apesar de que, vamos citar um exemplo da vida cotidiana, né? Eu tenho lá estou lá na decisão de contratação de um profissional, seja lá em qualquer atividade aí que a gente exerça, né? Se tiver 2 pessoas igualmente competentes, formadas, ser maçom pode ser um fator de desempate. Agora, maçom nenhum em sã consciência, deixa de contratar um não maçom com competências, né, profissionais e pessoais em detrimento para contratar um maçom despreparado. Tá? E isso é orientado oficialmente. Pode ser fator de desempate, mas assim como você na política, o cara tem uma afinidade religiosa também, tem lá uma preferência. Claro, né? Entre um homem e uma mulher, a gente, em iguais condições, a gente contrata o homem, né? Porque a mulher, ela fica grávida. Desculpa, você que está dizendo. Eu não pude deixar de complementar com esse lado, tá? É você que está dizendo. Mas eu entendo e está certo. Você tem 2 filhas mulheres. Elas já estão vivendo numa sociedade diferente de quando eu comecei a minha vida profissional. E a minha vida mais para fora de casa, digamos assim, tá? Você ainda vai vivenciar, porque ainda temos no mundo muita diferença de tratamento. Isso não tem a ver com a nossa conversa de hoje, tá? Mas é uma coisa que eu não posso deixar de trazer, porque eu sou uma feminista e está em mim ver essas diferenças e, dentro do possível, tentar minimizá-las quando for necessário, tá? Eu estou encantada com a tua explicação, tuas colocações da maçonaria. Eu acho que você é um sonhador, de certa forma, tá? Conheço você bastante bem, sabe? Tipo, eu sei que você tem orgulho e eu presenciei, eu testemunhei a tua evolução como pessoa. Então, muitas dessas coisas que podem parecer meio fantasiosas, eu posso dizer que eu vi acontecer, tá? Não acho que ele é perfeito, não, mas ele, né? Você quase é perfeito, né, Valério? Não diga que não é perfeito. Mas realmente teve uma diferença. Eu atualmente conheço poucos maçons, tá? Mas são pessoas que se destacam, talvez pelo conhecimento, pelo posicionamento que tomam socialmente e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa desmistificar algumas coisas, porque muita gente fala muito mal da maçonaria, que vem essa história secreta, sabe? Disso, daquilo, umas coisas meio... Illuminati, sociedade de feitiçaria. A internet está cheio dessas coisas aí. Não temos controle do que está lá. Exatamente. E outra coisa, desculpe até entrar, são coisas até chatas de dizer, porque olha os nomes, Ritas, que tem aqui, ó. Graus filosóficos do rito brasileiro. Olha que coisa bonita, ó. Mestre da discrição, mestre da lealdade, da franqueza, verdade, coragem, justiça, tolerância. Tem prudência, temperança, probidade, perseverança, tem liberdade, igualdade, fraternidade. Olha os nomes. Agricultura e da pecuária, que é o missionário também, que tem tudo isso. Indústria e comércio, trabalho, educação, organização social, justiça social, paz, arte, ciência, religião, filosofia, Kadosh filosófico, bem público, civismo e o último, servidor da ordem, da pátria e da humanidade. Aí a pessoa vai falar que isso aí vem da onde? Vem do que? Vem do respeito, vem dos bons costumes. Entendeu? Né? Agora a maioria que fala, porque é do mal, que não sei o que. Eu digo desconhece assim, completamente. Dentro de uma sessão magna, a execução e o canto do hino nacional é uma coisa padrão. Né? O que nós fomos criados, né? Toda segunda-feira, um com a mãozinha no outro, lá no ombro do outro, os mais baixinhos e os mais altinhos no fim da fila, cantavam o hino, sexta-feira baixava a bandeira, e era uma coisa natural. Isso dentro de uma cerimônia, de um cerimonial, de uma liturgia maçônica, é uma coisa comum. Né? Uma outra coisa, né, que já me perguntaram, né, japonês, negro,
Nós somos eu esqueci de todos perguntar. iguais. Tem negro na tua loja? Muito negro. Ah, legal. Muito negro. Muito negro. A maçonaria tem negro. Nós somos um país de negros. Né? Nós não somos um país de brancos. Então, a maçonaria não distingue, somos todos iguais. E essa talvez seja um dos valores que dentro da sociedade profana mais se clama, né, e se combate esse tipo. Para nós é uma coisa natural, né? E em qualquer loja, então eu convido, reforço tudo. Procurem na esquina da sua casa, no seu bairro, ou no bairro adjacente, vai ter uma loja. Se você identificar um maçom, peça a ele para participar de uma loja. Ele vai ficar muito feliz e você vai ver o que está lá dentro, como é uma ordenação. Eu conheci coisas maravilhosas dentro da maçonaria. Vi muita gente se emocionar, vi muitos homens poderosíssimos com cargos na política, com cargos em grandes empresas, CEOs aí de grandes empresas, não vou citar nome nenhum aqui, grandes políticos da atualidade, como não se vê de uma forma cotidiana. Né? E é um lugar que tem bastante homem chorando, é bem bonito, porque os machos ficaram do lado de fora. Obrigada, Valério. Valério, nós estamos chegando ao fim da nossa horinha, tá? Eu queria agradecer muito, muito, muito a sua presença, muito ter passado esse conhecimento para a gente, tá? Que é importante, tá? Eu vou ver depois as perguntas que eventualmente mandem para nós. E a gente pode... Eu gostaria de pegar alguém que viesse falar contra a maçonaria, só para ter um contraponto, tá? Pode ser, você porque, vai encontrar. Assim, tipo, não, é lógico que vou encontrar, tá? E eu gostaria que você se despedisse, dissesse o que você achou disso, da nossa conversa, tá? Deixasse uma mensagem para as pessoas que estão acompanhando nosso programa, tá? Para a gente poder se tranquilizar. Bom, é uma honra, eu agradeço o seu convite, Rita, para estar aqui trazendo um pouco de informação. Acho que o trabalho que você está desempenhando aqui no programa é justamente isso, se diferencia por isso, por trazer temas que são polêmicos pela falta de conhecimento. Sempre que você está levando conhecimento para as pessoas. O que a gente falou aqui hoje não tem nada de secreto, né? Nós tentamos falar o que a gente faz de bem. E eu agradeço, né, como maçom, como cidadão, né, como membro efetivo de uma loja, eu agradeço a honra de poder ter estado aqui. Eu é que agradeço. Trazendo um pouco do conhecimento e convidando todos que estão nos ouvindo. Tá? Eu posso auxiliar, se alguém tiver alguma dificuldade aqui em Cotia e região, eu posso fazer essa ponte de contato para que vocês possam participar e conhecer de verdade o que se faz dentro de uma loja maçônica. Muito obrigada, Nós Valério. fazemos o bem. Muito obrigada por tudo, pela sua presença, pelos seus ensinamentos. Gente, muito obrigada por terem acompanhado nossa conversa, nosso bate-papo, tá? Semana que vem nós vamos ter alguma coisa muito mais profana do que tudo isso. Nós vamos ter a super ativista social Kelly Bigolin falando pra gente das nossas mazelas, o que ela briga com o poder público, o que ela conseguiu, o que ela não conseguiu. Gente, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até semana que vem. Max FM acabou de apresentar o programa Mulheres, com Rita Augusta. Até o nosso próximo programa.
O WhatsApp da Max, 94188 4100.